Estamos aqui para mais um vídeo da sequência de psicomedicina, onde nós vamos explicar essa nova ciência que surge agora, que é muito simples. A gente faz uma conexão entre psicologia e medicina. Gente, é algo que está faltando na medicina de hoje. Se você for observar a forma como os médicos atuam nas clínicas e nos hospitais, está havendo muita frieza, está havendo falta de calor humano. Ou seja, historicamente, a medicina foi separada da psicologia. E foi separada das outras ciências. A mente foi separada do corpo. Esse foi o grande problema. A gente não pode separar a mente do corpo. Os dois são uma única realidade. Então, quando você sente um sentimento negativo, você vai, inevitavelmente, somatizá-lo em seu corpo. Quantas vezes a gente passa por uma situação de estresse e a gente sente aquela angústia ao nível do estômago, com azia, com náusea. A gente tem vontade de vomitar quando vê uma cena muito triste. Ou a gente fica tão angustiado que a gente começa a tossir. A psicossomática é uma realidade da vida de todos nós. Infelizmente, a medicina não se preocupa muito em observar a mente e as emoções da pessoa que está doente. Isso é muito importante, minha gente. Muito importante para a gente voltar para aquele tipo de medicina mais humana que a gente tinha no passado. Quando nós observamos hoje o treinamento médico, a gente encontra essa realidade de que nas faculdades de medicina não existe uma cadeira de psicologia. Deveria ter uma cadeira de psicologia. Porque o ser humano, ou duas ou três, até uma sequência de cadeiras de matérias sobre psicologia. Porque como é que pode um médico atender um ser humano sem entender da mente e das emoções, sem entender da alma humana? É preciso que se revise isso. É preciso que a gente coloque, a gente una essas duas ciências, a psicologia com a medicina. É essa a minha proposta, esse é o meu trabalho já há muitos anos. Para isso a gente está fazendo um trabalho de 12 volumes, que está sendo escrito, já estamos no 7º volume, sobre psicomedicina, em que a gente tenta fazer essa conexão, cada vez mais, tanto no estudo da patologia, quanto na prática clínica mesmo, onde a gente vai observar o paciente, não como uma máquina, mas como uma pessoa. Tratar o doente e não a doença. Eu me lembro que no meu curso de medicina, vários professores falavam sobre isso. Trate o doente e não a doença. Mas na prática a gente não vê isso. Na prática a gente reduz a pessoa humana a uma patologia, ao nome de uma doença. É aquele tuberculoso que está ali naquele quarto, é aquele cara com pneumonia, é aquele aidético, é aquele hipertenso, é aquela diabética. A gente tem que acabar com isso. Os médicos precisam ver o ser humano como uma pessoa, dotada de sentimentos, de pensamentos, e que está em conflito, que está em sofrimento. Ora, se o médico é aquele que vai estar lidando com as pessoas doentes e ele não for capaz de ter um conhecimento básico em psicologia para atender essa pessoa doente, para acolher ela em seu sofrimento, está faltando alguma coisa nessa equação. Nós temos uma matemática errada. É preciso que a gente coloque a psicologia dentro da faculdade de medicina. Porque, afinal, por trás de todas as doenças, existem sempre questões afetivas e emocionais complicadas. Existe sempre algo no inconsciente da pessoa que está ajudando a provocar aquela doença. Não é que a causa das doenças seja unicamente psicológica, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que por trás das doenças sempre tem pelo menos uma ou mais causas psicológicas que estão ou causando aquela doença ou piorando a situação daquele doente. É por isso que a gente precisa praticar essa nova visão. Tanto quando a gente vai estudar a doença, quanto quando a gente vai lidar diretamente com o paciente. Ora, gente, infelizmente a gente vive uma vida nesse mundo de hoje em que as emoções são colocadas de lado. As pessoas vivem uma vida corrida, as pessoas não se preocupam, não têm preocupação e não têm tempo sequer de cuidar de si mesmas. Através de um processo de autoconhecimento, através de um processo de meditação. Porque é muito importante que houvesse uma política pública para que as pessoas fossem educadas para buscar o autoconhecimento. Eu acho que isso talvez seja uma solução não só para melhorar o quadro da saúde das pessoas, mas também para melhorar o mundo mesmo. Porque as pessoas vivem uma vida corrida e passam de largo nos seus sentimentos.
não conseguem trabalhar os seus sentimentos, não cuidam das suas emoções, não se observam. E para isso a meditação é uma prática muito importante. Para pensarmos em saúde, a gente precisa pensar em cuidar da mente e das emoções. Ora, nós somos educados desde pequeno a inclusive reprimir esses sentimentos. Esse espaço do nosso ser, esse espaço da nossa psique, da nossa mente, que é mais vulnerável, que está ligado às emoções de tristeza e que na infância já aparecem assim, bastante, são muito evidentes. A gente vê uma criança, a gente olha para ela e assim, ao menor sinal de frustração ela já chora, ela expressa a sua raiva, ela expressa o medo, ela expressa a sua tristeza com muita facilidade. Mas só que nesse momento em que a criança faz essa expressão, ela não é acolhida como deveria. Ela não recebe o limite para essa expressão e não recebe o acolhimento. Ela não é compreendida em sua expressão. Ao contrário, a grande maioria e o que nós observamos desde pequeno é que quando você expressa suas emoções, você é repreendido, você é criticado, você não é acolhido, você é diminuído pelos seus pais, você até leva uma surra dos seus pais quando você expressa suas emoções. Os pais podem ter raiva, os pais podem ser até violentos, mas a criança não pode ter raiva. Se ela chora, o pai manda ela calar o choro, manda ela ir para o quarto para não chorar. Então, todo um emocional da pessoa fica reprimido. Isso no futuro, na idade adulta, vai gerar no inconsciente conflitos, vai gerar conflitos nos relacionamentos afetivos. E esses conflitos terminam somatizando no corpo. É um fenômeno que a psicossomática já explica há muito tempo, o fenômeno da somatização. E que nós, na psicomedicina, aprofundamos esse estudo e compreendemos, através da física quântica, que os pensamentos e sentimentos negativos, eles somatizam diretamente na célula, provocando alterações de disfunção celular e alterações teciduais importantes, que terminam por facilitar o aparecimento de várias doenças. Nós temos exemplos muito interessantes desse novo olhar sobre o paciente doente na prática da psicomedicina. A gente já tratou de alguns pacientes, já cuidou de alguns pacientes, e quando a gente recebeu esses pacientes no consultório e teve esse olhar mais amoroso e acolhedor sobre ele, a gente notou que a cura fluiu muito mais rápido, que a necessidade dos medicamentos foi muito menor. Eu tenho alguns casos que eu posso contar para vocês que são interessantes, como de uma paciente com asma. Logo quando eu me formei, eu dava um plantão no interior de Pernambuco. E essa jovem, ela sempre ia nas emergências, assim, praticamente todo dia, tomando corticoides e os broncodilatadores, sem muita eficácia. E quando ela chegou um dia, eu fui imbuído de um sentimento de acolher ela naquele momento, de uma maneira especial. E eu tive um olhar mais de psicólogo do que de médico naquele momento. E aí eu escutei a dor dela, e ela começou rapidamente a falar sobre os conflitos dela, e sobre um trauma que ela teve no passado, há 10 anos, que ela teve um trauma muito forte com a morte do pai. E que foi algo que mexeu muito com ela, e fez ela sofrer muito. O pai dela morreu, e ela passou muito tempo sofrendo, e não conseguiu superar esse trauma da morte do pai. E ela contou sobre a dor dela, e começou a chorar, chorou muito, isso em crise asmática. Mas quando eu comecei a perceber que quando ela começou a chorar, quando ela começou a fazer a catarse, rapidamente o sintoma do cansaço foi diminuindo. E ela chorou e desabafou, e eu acolhi o sofrimento dela, eu escutei a dor dela. Gente, com 40 minutos de consultório, ela própria falou que não estava mais sentindo nenhum sintoma de cansaço. Eu até perguntei se ela queria fazer uma nebulização, se ela queria tomar um corticoide. Ela disse que não precisava mais. Então, observem o quanto essa abordagem é poderosa em ajudar a curar as pessoas. Eu não estou aqui propondo que você vá tratar psicoterapeuticamente as doenças. Eu não estou querendo substituir a medicina e os remédios pela psicologia. Eu estou querendo inserir a psicologia dentro da medicina, tanto na pesquisa, tanto no conhecimento da doença, quanto na prática, e principalmente na prática clínica, para que as pessoas possam
juntar o corpo com a mente, para que a mente sã, como os antigos falavam, mente sã em corpo são, mens sana em corpore sano, para que a mente sã possa fazer com que o corpo fique saudável. Essa é a proposta da psicomedicina. Trabalhar a mente e as emoções. É trabalhar o nosso emocional, para que a partir da cura do emocional e do equilíbrio mental e emocional, o corpo possa se curar muito mais rápido e encontrar a verdadeira cura, a cura definitiva, a cura real, para que a pessoa possa viver uma vida com muito mais felicidade e harmonia. Porque quando você recebe um paciente e não acolhe ele com esse amor, ele vai se sentir desprotegido, ele vai se sentir triste, porque ele já está num momento de muita fragilidade. Em alguns casos, só em escutar o paciente e dizer para ele que ele não está com aquela doença grave que ele estava pensando que estava, muitas vezes o paciente já melhorava rapidamente dos sintomas. É preciso que os médicos tenham essa maior sensibilidade. Abram os olhos para o poder que tem, para o poder que ele tem na hora que ele está atendendo o paciente, de psicologicamente ajudar a consolar, a acolher e a fazer com que a pessoa se cure muito mais rápido, porque ela está sendo acolhida por um profissional e está compreendendo a dor dela. Isso se trata, gente, de humanizar a medicina, para que ela possa ser uma psicomedicina. Tem outros casos também interessantes. Eu vou aqui finalizar com o último caso, de uma paciente que chegou no hospital com 20/12 de pressão. E ela era aquela hipertensa recorrente, que não baixava a pressão de jeito nenhum, que a despeito de vários remédios não baixava a pressão. E um belo dia eu também, imbuído desse sentimento, olhei ela com outro olhar, mesmo na emergência com toda dificuldade, mas consegui em alguns minutos acolher ela com carinho, observando, olhando ela com os olhos mais de psicólogo do que de médico naquele momento, e eu consegui fazer com que ela se abrisse para mim. Ela contou sobre os problemas que ela estava vivendo e ela começou a chorar. E eu comecei a compreender, a entender a dor dela, e com meia hora de conversa, eu aferi a pressão antes e eu mesmo aferi a pressão depois. Ela estava com 20/12 quando ela chegou e ela saiu com 12/8. 12/8 de pressão sem nenhum medicamento na emergência, apenas com a conversa, com a catarse e com o acolhimento do paciente. Então imagina, isso aí foram 2 exemplos que eu dei para ilustrar o poder que tem essa abordagem. Mas é lógico que nós não estamos querendo substituir a medicina, nem substituir os remédios. Mas a gente está advogando que se você tiver um outro olhar sobre o paciente, que se você acolher o paciente em sua dor, e se você escutá-lo amorosamente, generosamente, ele vai com certeza responder muito melhor aos medicamentos e vai se curar de uma maneira muito mais completa. Esse é o recado que eu queria dar a vocês aqui hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dá um clique aí no canal, para que esse canal possa crescer e que essa mensagem possa chegar às pessoas e principalmente aos médicos, nossos queridos colegas. Ok? Um grande abraço para todos.